Fala pessoal, muita informação importante. Pedro sai ou Pedro não sai? Reviravolta, o Flamengo desiste de vender Matheus Gonçalves e jogador é relacionado para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Outro jogador aparece aí como possível reforço do Flamengo e a gente vai falar dele já já. Nota de Pedro expõe aí do porquê o jogador caiu de produção nos treinamentos. E a gente vai falar sobre isso e também tem o mercado da bola. Já chega deixando aí o seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação para toda vez que a gente postar um vídeo por aqui novo, você vai ficar sabendo. Pessoal, antes da gente continuar, o canal agora é um parceiro Amazon. Quer deixar aquela força para o canal? Aproveita a oportunidade, eu vou deixar aqui no link da descrição, nos comentários fixado também, e um QR Code que vai ficar aqui na tela. Sempre que você fizer uma compra com esse link ou esse QR Code, uma pequena comissão vem pra gente, vem direto pra gente, e melhor, você não vai gastar nada mais por isso. Tá precisando aí de um eletrônico, um livro, itens para o seu dia a dia e até produtos licenciados do nosso Mengão? Consulte nosso link. Dá uma olhada e aproveite, assim você ajuda o canal e garante produtos de qualidade. Bom, agora sim a gente vai para as informações. O Flamengo, depois de um jogo fantástico, espetacular, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo no Maracanã, tem outro compromisso. Só que agora é contra o Santos na Vila Belmiro, às 19h30 do horário de Brasília, e dessa vez pela 14ª rodada. Um jogo fantástico, onde o São Paulo não viu a cor da bola, né? O Flamengo amassou, digo, até que foi um placar muito mentiroso, poderia ter sido demais, muito facilmente. Destaques aí para o Bruno Henrique, olha, 34 anos, correu pra caramba. Luiz Araújo, que fez um golaço, o Gonzalo Plata também, em todo lugar do campo, correu muito. E Jorginho, que pela primeira vez fez um jogo como profissional aqui no Brasil, e melhor no Maracanã lotado. Mas, devido à treta do acontecimento da semana, esse jogo maravilhoso que o Flamengo fez diante de 67 mil torcedores acabou ficando em segundo plano. O Flamengo, após a vitória por 2-0 aí, com gols de Luiz Araújo e Wallace, que aliás, outro que está jogando muita bola, continua líder do Campeonato Brasileiro, seguido pelo Cruzeiro de Minas Gerais. E por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro recebeu um comunicado do Flamengo sobre a desistência da venda de Matheus Gonçalves. O Flamengo voltou atrás, já que tinha sinalizado aí a venda do jogador por 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais. Existia aí uma dúvida de como seria feito esse pagamento, mas os presidentes Luiz Eduardo Batista Bap e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, chegaram até uma situação, combinaram, né, o pagamento à vista, mas o Flamengo desistiu do negócio na última hora. Bom, segundo informações aí do Rafa Melo, o BAP teria recusado essa venda do Matheus Gonçalves ao Cruzeiro por conta de uma pressão da torcida. Ou seja, pressão da torcida ou não, eu acho que, na minha opinião, acertadamente, a gente não poderia ceder um jogador ao Cruzeiro, a um time rival que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e que vai dar trabalho, porque na mão do Léo Jardim está jogando muita bola. Bom, o Felipe Luiz, na última coletiva, disse que não tem dado muitas chances ao garoto porque ele concorre com outros jogadores que estão em grande fase. Mas o Matheus Gonçalves vem jogando muita bola na base. É claro que na base a exigência é muito menor do que a exigência do clube, do time profissional. Bom, fez gol, deu assistência aí na última partida contra o Atlético Mineiro, que terminou em 4-2. Mas eu quero saber de você. Você venderia o Matheus Gonçalves, emprestaria, até pelo fato do jogador não estar tendo chance no time profissional? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Mudando de assunto, outro jogador aparece como possível reforço do Flamengo. E as informações que circulam pela internet é de que o Flamengo estaria com conversas adiantadas, avançadas, mas segundo informações do GE, as coisas não são bem assim. Bom, o Flamengo tem interesse na contratação do centroavante
Tati Castellanos, da Lazio da Itália. O negócio, no entanto, envolve valores altos e não é tão simples quanto parece. O GE apurou que o estágio de negociação ainda é embrionário. O Flamengo precisaria convencer a Lazio, que recentemente deu sinais de que não tem interesse em vender o jogador. A imprensa estrangeira noticiou que lá em junho que o time italiano pediria algo em torno de 35 a 40 milhões de euros, e daria em torno aí de 227 a 259 milhões de reais para liberar o jogador. Tati Castellanos, tem 26 anos, viria para uma posição que tem Pedro e Juninho como opções. Eu já falei que o Juninho não é centroavante. Os dois atacantes estão aí sem prestígio com a comissão técnica e a intenção do Flamengo é trazer o jogador com características diferentes, que possa atender o modelo de jogo de Filipe Luís. De férias após o fim da temporada europeia, o argentino teve no Rio de Janeiro mês passado. Bom, eu fui procurar alguns números desse jogador e ele começou lá no Torque do Uruguai. Depois ele foi para o Girona da Espanha, passou pelo New York City dos Estados Unidos e agora ele é atacante da Lazio da Itália. Lá na Lazio ele fez 86 jogos, 20 gols e 8 assistências. E ao todo, desde que ele saiu do Torque do Uruguai, o jogador tem 288 jogos, 98 gols e 29 assistências. Segundo o Bernardo Ramos, jornalista Bernardo Ramos, e também o jornalista Vene Casagrande, é um jogador bastante interessante que pode vir a agregar muito ao elenco do Flamengo. É um jogador rápido, um jogador de bom passe e fazedor de gols. Bom, coloca aí nos comentários, os números são melhores do que um certo jogador aí que o Flamengo desistiu de contratar. E essa seria uma boa contratação. Quero saber a sua opinião, a opinião de vocês é muito importante. Ainda no mercado da bola, finalmente chegou a proposta da Roma pelo lateral Wesley. Bom, segundo informações aí do GE, o Flamengo recusou a primeira proposta da Roma pelo lateral Wesley, O clube italiano ofereceu 130 milhões pelo lateral direito, com quem já havia acertado as bases do contrato. O rubro-negro espera que os europeus subam o valor da proposta. A proposta da Roma foi de 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, mais 2 milhões de euros, mais 13 milhões de reais, a depender de metas a serem cumpridas. Publicamente, o Flamengo havia dito que gostaria de negociar o Wesley a partir de 30 milhões de euros, ou seja, 195 milhões de reais. O GE apurou que o clube acertaria baixar esse valor, mas espera pelo menos 25 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais. O Wesley já acertou salários e os termos para o contrato de 5 anos com a Roma. Há algumas semanas, os italianos sondaram a situação do lateral de 21 anos e intensificaram aí as conversas. As partes entraram em acordo na semana passada, antes de o clube europeu se acertar com o Flamengo. Bom, agora é esperar aí para ver se a Roma aumenta mais um pouquinho aí esse valor pelo Wesley, porque o Flamengo queria vender por 30, aceitou reduzir para os 25 e agora eles querem dar 22. Eu já tinha dito aqui no canal que eles iriam tentar baixar esse preço, esse valor do Wesley, mas 22 milhões ainda está aquém do que o Flamengo tem interesse de liberar o jogador quer ir para a Itália, quer os ares da Europa, e eu acredito que a Roma, chegando aos 25 milhões, vai liberar o Wesley lá para Roma da Itália. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom os 25 milhões ou você venderia o Wesley por 30 milhões, só por 30, nada de 25? Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. A opinião de vocês é muito importante. Dito isso, Pedro emitiu uma nota esclarecendo e explicando sobre o acontecimento da semana, Essa treta toda. Para quem não sabe, o Pedro e o seu staff ficaram bastante irritados com a entrevista coletiva do Filipe Luís lá depois do jogo contra o São Paulo. O técnico detonou o jogador e disse que as atitudes do Pedro foram lamentáveis
e que beirava aí ao ridículo. O treinador disse que já vinha conversando já há bastante tempo com o jogador sobre o seu baixo aproveitamento nos treinamentos e deixou de fora do jogo contra o São Paulo e agora também do jogo de hoje contra o Santos. Bom, eu vou ler a nota e vou deixar também aqui na tela a nota do Pedro. Aspas para a nota aí do jogador, tá? Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os jogadores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, que todo mundo sabe quem é, do departamento de futebol, ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Essa parte eu concordo com o Pedro. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito, escreveu Pedro. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente, quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, acrescentou o jogador. Bom, eis a minha opinião. Com nota ou sem nota, dessa vez aí eu tô do lado do técnico Felipe Luiz. Bom, o Pedro é reincidente. Não é de hoje que o Pedro arruma problema toda vez que precisa correr atrás para ser titular no time do Flamengo. Aliás, ele já arruma problema desde a época do Fluminense. E depois que veio para o Flamengo, ele teve alguns problemas que todo mundo sabe quais foram, com São Paulo, com Paulo Souza, inclusive com o Dorival Júnior. Inclusive, também, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, a nota que o Davi Luiz disse em uma entrevista, que disse que caso fosse técnico dele, do Pedro, ele também não escalaria. Ele ficou nervoso lá, ficou brabo aí com o Felipe Luiz, mas no outro dia ele voltou às boas com o jogador. Então, na minha opinião, eu acho que o Felipe Luiz está correto. O Pedro, ele já era para ser um jogador mais maduro, um jogador até de certa forma mais inteligente, porque é um jogador que já teve em clubes grandes, já passou por poucas e boas dentro do futebol, mas toda vez que o Pedro ele entra nessa de ter que correr atrás de um lugar no time, ele chora. A mãe dele já vê a público, chorou porque o filho não estava jogando, enfim. É uma coisa muito, muito estranha por parte do Pedro. E cá para nós, eu acho que o Pedro ele tem a mente, um psicológico meio fraco para esse tipo de coisa. E eu acho que o jogador não deveria ser assim, já não é mais um garoto. E eu acho que deveria agir de forma mais clara. Se ele não ficou satisfeito com um dirigente lá, que todo mundo sabe quem é, que expôs a condição dele de ativo do clube, que ele sentasse com o cara, chamasse o cara e falasse, não é desse jeito, eu não gostei, e resolvesse ali. Mas o Felipe Luiz, eu acho que o Felipe Luiz fez certo, inclusive abrindo portas de precedência para outros técnicos fazerem a mesma coisa. Porque é o seguinte, porque às vezes o técnico não escala o jogador e a torcida senta na marreta, E nem sempre a torcida sabe o que acontece nos bastidores do time, nem sempre o técnico está errado, e sim o jogador também. Então eu quero saber de vocês aí, deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês estão de acordo com o Pedro, se você é a favor do Pedro, se você é a favor do Felipe Luiz, se você discordar de mim também, não tem problema, isso aqui é um debate e é super saudável. Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião, ela é muito importante pra gente, tá bom? Por hoje é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu like,
ative o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Galera, fui! Olha, desculpa aí pelo tempo sem postar vídeo, mas eu estava atarefado com o trabalho. Então, às vezes eu posso ficar aí alguns dias sem postar o vídeo, mas pode ter certeza que sempre terá vídeos aqui no canal. Tá legal? Fique com Deus. Grande abraço. Até mais.